Irmãos, hoje o Diálogo da Fé, junto com a Padaria Santana, a qual eu sou proprietário e minha família, eu faço alguns vídeos sobre o nosso trabalho e também sobre religião, política e etc. Se inscreva no meu canal, participe, que é um canal onde a gente leigamente comenta alguns fatos. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre a bênção do Papa para as pessoas que estão aí vivendo no pecado, segundo a tradição e o magistério, e alguns da Igreja Católica e das igrejas evangélicas como todo. E o que o Papa é? É apenas aquilo que diz Mateus 16, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. O que você ligar do céu para a terra está ligado, o que você desligar está desligado. Esta é uma realidade, a qual um livro chamado Bíblia, criado e dito que é a palavra de Deus, pelos homens da Igreja Católica, pelo Islã e pelo judaísmo, falando do Velho Testamento. E hoje, leigamente, digo aos senhores e senhoras que deveremos participar mais, conhecer mais, porque mais você estuda, mais você se capacita, você se coloca como Deus, você se coloca como uma pessoa julgadora do pecado do outro. Eu, casado que sou, tenho 2 filhos, um casal, e tenho um neto. Pela bênção de Deus, escolha a qual eu tive na minha vida de ser pai, de ser esposo, de ser varão da minha casa. E não quer dizer que eu não tenho pecado, sou pecador, porque a palavra do Senhor já dizia, e diz até hoje, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Pense nisso. E a justificação pela fé, e a esperança, e o amor para com o outro. O mundo vive em guerra constantemente, e muitos usando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como fonte de fé. Mas a guerra permanece, a desunião permanece, a discórdia permanece. Até dentro das religiões. Haja vista que a Igreja Católica, a qual eu pertenço respeitosamente, tem várias ordens sacerdotais, várias fundações sacerdotais ligada e aceita pela Santa Sé. Muito bem. O que eu quero dizer com isto? É que o Papa Francisco, o homem de Deus, veio fazer a diferença. Aquilo que era a hierarquia da igreja, a bênção a qual ela tem o poder de dar, dado por Jesus, e aquela observação que nós temos quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? Ele disse não. 7 vezes 70? Na minha concepção, Jesus disse, perdoe, perdoe e perdoe, que ele é perdão. Muito bem. O que o Papa Francisco está fazendo? É querer que homem com homem se case, mulher com mulher se case? Não. Mulher e homem que estão em segunda união? Não. Eu acredito que desde que o mundo é mundo, existe essas lacunas, existe essas escolhas de vida, desde que o mundo é mundo. Você observa que quando uma criança nasce, você olha para aquela criança de pequenininho, já tem um certo jeito que algo ele é diferente, como se ele tivesse nascido assim porque ele quis? Não.
Então o culpado foi a própria natureza divina que fez com que ele nascesse assim? É uma pergunta. E outra coisa interessante que o Papa Bento XVI teve a coragem de dizer: nem tudo que está na Bíblia é verdade. Nem tudo que você diz que a Bíblia é, e você diz que segue, é mentira. Porque você e eu deixamos algumas lacunas sem preencher. Por quê? Porque somos pecadores. Muito bem. Hoje muitos bispos no mundo inteiro, aqui no Brasil, padres estão aí preocupados e dizendo que o Papa Francisco, respeitosamente, é claro, está errado. Porque o Papa autorizou que, independente da sua vida matrimonial, você seja abençoado. Ser abençoado, não significa você ir lá no altar e casar com alguém. Não. Eu te dou a bênção de Deus. Ah, porque eu moro com homem? Não. Eu te dou a bênção como pessoa, como ser humano. A tua vida particular é você que tem que escolher como é que tem que ser. Quem dá o matrimônio é o civil, é o Estado laico, é a democracia a qual você vive no seu país de origem. Quem dá a certidão de casamento é um juiz. Mas a igreja está dizendo, através do Papa Francisco, que Jesus não a condena, não julga, não joga você na fogueira. Você como pessoa tem que ser abençoado, abençoada, na minha concepção, como irmão e como irmã. Jesus Cristo, se chegasse hoje, ele seria condenado. Se ele fosse defender uma prostituta hoje, alguns padres iam condenar Jesus. Imagine Jesus Cristo recebendo um gay, uma lésbica, através dos julgadores, e dizer: esses dois aqui são pecadores, merecem ser mortos. Jesus Cristo olhar para eles? Jesus Cristo vai mandar crucificar? Ou ele vai usar as mesmas regras que ele usou com a prostituta? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ah, mas você tem a sua justificação. Primeiro, você é realmente santo? Se acha santo, perfeito? Você não tem pecado? Você que é casado, você é aquele homem puro? Você realmente é puro? Nunca desviou a tua mente contra o seu matrimônio? Você que julga as pessoas, independente da sua vida sexual, você é puro, você é santo, já está canonizado, já está perdoado por Deus? Pense nisso. Então, Maria Madalena é o retrato que estamos vivendo hoje através desses homens e mulheres perseguidos até pela igreja. Mas o homem de Deus, o Papa Francisco, na sua idade, diz que todo ser humano deve ser abençoado. A igreja tem esse poder. A igreja hoje está dividida em dioceses. Os padres, os bispos hoje esqueceram que eles receberam a ordem sacerdotal vindo do Papa, da Santa Sé. Esqueceram. E hoje eles estão sendo verdadeiros Martim Lutero, perseguidor da igreja, dizendo que o Papa blasfemou. E eles hoje estão julgando o Papa pelo mérito dele pedir a bênção a todo o povo de Deus. Em Romanos, capítulo 5,
versos 1 até o 6. Justificação pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nós gloriamos até das tribulações, pois sabemos que as tribulações produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado com efeito quando éramos ainda fracos. Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Então é necessário que a gente observe quando se trata da Bíblia e quando se trata do conhecimento de Deus. A paciência é fundamental. E quando as tribulações chegam e batem à nossa porta, não podemos perder tempo para julgar e condenar sem esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. É fundamental. Porque senão a gente antecipa e passamos a ser Deus. Ocupamos o espaço de Deus e julgamos. Esquecemos que um dia nós seremos julgados. Então é necessário que o seu coração se abra, mas a mente possa pensar que Deus tem que agir todo santo dia. Aquilo que você diz que você é, doutor em teologia, filosofia, em história, você se julga professor e conhecedor da palavra de Deus, mas não parou para pensar que você não está esperando o tempo de Deus. Nas primeiras tribulações, você esqueceu de ter paciência. E você esqueceu de deixar que Deus haja em você. Porque você está falando pelo seu grau de escolaridade, pelo que você aprendeu nas universidades humanas, e não na universidade de Deus, do Criador de todas as coisas. Lembro que Deus não fez nenhuma faculdade, tudo foi criado por nós seres humanos. Se você tem que fazer um TCC, faça com fidelidade, com justificação em silêncio, pela fé. Paciência plena. Tribulações, paciência. Esperança. E deixe que Deus haja. Terminando essa reflexão, meu irmão e minha irmã, Romanos nos mostra que o tempo de Deus não é o nosso. Lá não tem sol que se põe. Lá não tem dias e nem horas. Lá não. O tempo de Deus é infinito. E nós estamos no barco. E o barco está cheio.
Mas estamos perdendo tempo em julgar o outro, em condenar o outro, e não perdemos tempo em orar. Pensamos muito em luxúria, em poder. Damos testemunho da nossa inteligência, da nossa capacidade. Damos testemunho daquilo que aprendemos na universidade. Dizemos que somos cristãos. Dizemos que conhecemos a palavra de Deus, mas quem criou a palavra de Deus? Quem escreveu a palavra de Deus? Quem fez esse livro chamado Bíblia? Foi eu? Foi você? Não. A história conta que foi os grandes homens da história católica. Muçulmanos, judeus, gregos, troianos. A história é muito longa. A história é muito longa e o tempo é muito longo. Para que eu não possa me estender, já me estendi bastante, o Papa Francisco, ele está no caminho de Deus. O Papa Francisco recebeu as prostitutas, os gays, as lésbicas, e muitos estão jogando pedra, colocando a Bíblia debaixo do braço, dizendo que são conhecedor da palavra de Deus, mas esqueceu do essencial. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Salve Maria, salve Maria, salve Maria. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, que ele permaneça em todo o coração leigo, que possa levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, com amor, com paciência e fidelidade. Deus abençoe. Até a próxima.